Olá, amigos vascaínos, saudações de outro amigo vascaíno, que é vascaíno desde garotinho, tá bom? Faz bastante tempo, hein? Mas aqui hoje nós vamos falar sobre Éder Luiz, Dedé, Diego Souza, o jogo do Vasco, a escalação do Vasco. Então está cheio de informações boas, umazinha mais ou menos, umazinha aproveitadoras, tá? Então vamos lá. Vocês, como bons vascaínos, devem lembrar ainda do Éder Luiz. Ele no momento se encontra com 36 anos, livre no mercado, e ele, para não deixar diferente dos demais, ele achou que deve voltar para o Vasco. Então ele teve sumido esse tempo todo, nem no Vasco ele falava. Mas ele, como sentiu que o Vasco virou uma mãe, daquela mãe bem boa, então ele falou assim: bem, agora eu posso voltar para o Vasco. Chego lá, o Vasco é o time que paga sem jogar, então eu vou para lá e vou para o Vasco. Ali o que entrar para mim é lucro. Se eu pegar por mês 30, eu não estou fazendo nada. Aí se todo mês passar a entrar 20 mil, 30, 40 na minha conta, pô, melhor, não estou fazendo nada demais. Então ele está com o empresário dele, está negociando, conversando com o time do Vasco, lá com a presidência do Vasco, para ver se há um possível retorno do Éder Luiz para o Vasco. Olha, o Éder Luiz, na época dele, eu gostava pra caramba. Quem dera que o Vasco arranjasse agora um Éder Luiz daquela época. Seria ótimo. No tempo tinha Éder Luiz, Diego Souza, tudo no Vasco. Olha, era uma beleza, né? Então o Vasco jogava fácil. Éder Luiz, então muito bom. Eu gostava muito dele. Muita velocidade. E um jogador criativo, boas arrancadas, tem aquela arrancada espetacular, principalmente quando estava lambada, né? E ele jogava pra caramba. Então ele agora já está com 36 anos. Ele não aguenta mais correr com o garoto novo, de jeito nenhum, né? Então a gente tem que saber que a nossa hora chega. Eu não aguento mais. Eu quando jovem, eu tinha uma boa velocidade, não era jogador bom. Eu tinha uma boa velocidade só, mais nada. Eu entrava no racha lá para brincar, etc., mas como um jogador ruim. Então, mas eu só sabia correr. Então, e chutava mais ou menos. Aí então eu senti que chegou a minha hora e eu parei. O Éder Luiz quer continuar porque a mamata é muito boa, né? Ficou essa porção de gente lá, tipo o Breno, o outro, até esqueci o nome do outro. Ficou lá tudo lá à vontade no Vasco recebendo. Aí agora já voltou já esse menino de Portugal. Então ali ficou uma casa da manjoana. Então todo mundo chega, recebe, e ainda recebe ainda. Tratamento médico, isso tudinho. E beleza, então o Éder Luiz aproveitou o embalo, bem, já que todo mundo está indo, eu já fui um ídolo, não tão assim como o Roberto Dinamite, mas eu fui como foi, eu posso ir muito bem lá e vão querer me aceitar. Então, mas parece que o Vasco não quer aceitar o Éder Luiz, tá bom? Então agora vamos passar para o Dedé. O Dedé que é a coisa que talvez não seja boa, mas se for bom para ele, ele é jogador profissional, ele faz da vida dele o que ele achar melhor, e ele, o profissional, ele não olha clube, ele olha o emprego. Ele pode ser flamenguista doente ou vascaíno doente, ele joga em um no clube. O Romário jogou no Vasco e no Flamengo. O Edmundo jogou no Vasco e no Flamengo. Então quer dizer que eu acho que o profissional, ele não tem clube. O profissional, se o jogador joga no Flamengo e saiu e foi para o Vasco, ele tem que continuar jogando do mesmo jeito de jogar no Flamengo. Não pode fazer corpo, porque eu sou flamenguista, quando jogar contra o Flamengo eu falei corpo mole. Não. Quem está pagando a ele é o Vasco e não é o Flamengo. Então ele tem que jogar como jogador do Vasco. Então eu penso assim. Então o Dedé, ele tá esse boato que ele vem para o Vasco, não vem, estão conversando, não conversa, salário, etc. Essas coisas assim. Então, e até agora, nada. Quando foi ontem, surgiu a notícia que os vascaínos não gostaram muito. Por mim, eu não esquento não. Se ele vier para o Vasco, é uma beleza. Se não vier, é problema dele. Ele tem que ficar onde ele achar melhor. É onde vai pagar mais.
ele é profissional. Então, mas os vascaínos não gostaram. É que há uma possível negociação entre Dedé e a Mulambada. Os empresários da Mulambada estão conversando com os empresários do Dedé. Então, ele é profissional, ele joga onde ele achar melhor. A Mulambada que eu falo é o Flamengo. Então, quer dizer, se o Flamengo der uma nota maior a ele, lógico que ele vai para o Vasco. Se eu estivesse no lugar dele, lógico que ele ia para o Flamengo. Se eu no lugar dele fazia o mesmo. O Vasco me dá 100, o Flamengo me dá 200, eu posso ser o Vascaíno roxo. Eu ia jogar no Flamengo para ganhar 200. Ele é profissional. Então, é isso que está ficando, que tem muitos vascaínos sentindo que ele vai fazer isso, vai ser traidor. Nada de traidor, não. Ele vai jogar no time que der mais dinheiro a ele, mais conforto. E ele, apesar que ele dizer que ele é vascaíno, então, mas fazer o quê? Edmundo também é vascaíno doente. É um dos vascaínos que eu vejo mais aí doente pelo Vasco, é o Edmundo. Ele chegou a perder pênalti na contra do Cruzeiro a favor do Vasco. Então, quer dizer que ele é o doente. Edmundo não jogou no Flamengo, o Romário não jogou. O Romário, uma hora ele diz que é vascaíno, uma hora ele é flamenguista, uma hora ele é América. Porque o pai dele torcia para o América. Então, ele disse que ele desde pequeno gostava do América, etc. Mas eu acho que o Romário é flamenguista, sabe? Eu não tenho certeza não, mas eu acho que é flamenguista. Mas ele se identificou muito bem com Eurico Miranda, com o time do Vasco, ele entregava o seu corpo pelo Vasco. Então, ele não fazia corpo mole, o Romário. A gente não pode falar nada disso dele, nem o Edmundo. Edmundo é um jogador, quem dera que no Vasco tivesse o Edmundo agora. Poxa, seria uma beleza. Mas igual Edmundo não tem mais, né? Igual Edmundo, Romário, isso o mundo não tem mais. Então, o que acontece? É o caso do Dedé. Agora também, o Diego Souza. O Diego Souza, ele é do Grêmio. O Grêmio está em uma fase muito ruim mesmo. E a diretoria do Grêmio achou que deve fazer uma reformulação. Botar um bocado para fora e botar mais um bocado para dentro. E no meio desse bolo vai o Diego Souza, porque o salário dele não souberam informar direito se ele ganha 400 mil ou 500 mil por mês. Está nessa faixa de 400 a 500. Então o Diego Souza, ele está com, se eu não me engano, acho que ele está com 35 anos, 36, por aí. Então ele não é jogador, ele não é mais aquele jogador quando jogava no Fluminense, quando jogava no Vasco, jogador antigo, bom pra caramba. Ele continua, se for pro Vasco, ele tem vaga lá até de goleiro, porque ele vai ser o melhor de todos do Vasco lá, se ele vier pro Vasco. Mas o dinheiro que ele ganha é muito, é de 400 a 500 mil. O Grêmio, se emprestar ele pro Vasco, o Grêmio vai querer arcar com um bocado do pagamento. E o Vasco não vai querer pagar tudo isso para ele. Então ele não vai aceitar também reduzir o salário. Mas ele costuma sempre, quando sai do Grêmio, ele quando saiu do Vasco, ele foi para aquele time de Pernambuco, o Sport Recife. Será que o Sport Recife vai pagar ele 400 mil por mês? O maior salário do Sport Recife acho que não chega nem a 80. Será que vai dar 400 mil a ele? Eu acho que não, né? Então, ele estão em conversa. Se caso Diego Souza, que não foi liberado ainda, disser que ele foi liberado, mas ele não foi. Se caso Diego Souza for liberado, os empresários dele estão em contato com o Vasco, qualquer coisa se o Vasco quer ou não. Então o Vasco já disse que quer, o Vasco quer ele, quer Dedé, o Éder Luiz não. Então tudo bem, o Dedé e o Diego Souza no Vasco agora, está certo que ia fazer um time de master, mas ia reforçar bem o Vasco. O Dedé na defesa do Vasco ia ser o melhor jogador do Vasco na defesa. E o Diego Souza, do meio de campo para frente, ia ser o melhor, ia ser ele. Porque não tem ninguém lá igual o Diego Souza, mesmo estando velho. Então, velho que eu digo para o futebol. Então ele fazer o quê? Mas por enquanto nada feito ainda. E esse Éder Luiz, ele no momento eu quero ele fora do Vasco. Ele pode até ir para o Vasco como outra coisa. Mas como jogador eu não quero mais não. Mas se o Vasco fizer negócio que eu posso fazer, né? Eu sou muito miudinho para dar ordem, né? Então, agora o Vasco vai jogar, vocês não podem esquecer que o Vasco vai jogar contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, todos nós, quando ele passou para a primeira divisão, todos nós pensávamos que ele,
Aí vai ser o time que vai brigar na parte de baixo para cair, etc, etc. Que nada, ele está na frente do Vasco. Então, o que acontece? Ele é um time certinho, um bom toque de bola. Não é dizer que tem craque, não tem craque no time. Mas pode até ser que jogando contra o Vasco, algum deles ali fica tremendo um pouco, que é o time do Vasco, né? Que acontece isso. O time é grande, etc., entra com um pouco de medo. Mas é um time certinho, toca mais bem a bola, tem um bom conjunto, não tem jogador craque, mas tem um bom conjunto e está lá em cima na tabela. Então o Vasco tem que ter o quê? Tem que ter cuidado desse time. No lugar ele está com medo do Vasco, o Vasco vai ter que ter medo dele, né? Porque o Vasco tem medo de todos os times, então dele tem que ter mais ainda, que eu acho isso errado. O Vasco, pelo nome que o Vasco tem, esses times de menor expressão, o Vasco tem que sentir-se um trator e os outros times um Fusca, para ele passar por cima. Vai embora, mete 3-4-0. Mas o Vasco é moroso. O Vasco é muito moroso, tá? Então o jogo do Vasco vai ser sexta-feira, às 19 horas ou 7 horas da noite, como queira, vai ser transmitida pelo Premier, tá bom? E a provável escalação do Vasco, talvez tenha só uma dúvida. Então a provável escalação do Vasco, no treinamento o Vasco foi bem pra caramba, foi muito bem, foi bem elogiado em relação aos treinos que fizeram essa semana, inclusive de ontem. Foi muito bom treino, mas ali é Vasco contra Vasco, né? Então, o time de adversário é diferente. Então, o provável Vasco para amanhã vai ser Vanderlei, Léo Mato na lateral direita e Zeca na esquerda, Hernando e Castan, Andrei, Galaza, Marquinhos Gabriel e MT. E na frente está a dúvida. Vai jogar Morato, Peck ou Jabá? Um desses três vai jogar e o outro vai ser Cano. Então a dupla de frente vai ser Morato, Peck ou Jabá. Um desses três e o Cano, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal, apertar o sininho das notificações e fazer um comentário positivo ou negativo, tá bom? Então aqui, ó, abração a todos vascaínos, os que não são vascaínos também. E tchau e até o próximo vídeo.